Oi, gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje estarei contando aqui para vocês mais uma história que arrepia. Gente, essa história é histórias de antigamente. A de hoje é uma história antiga, tá? Aconteceu com Dona Van, no interior de Minas. Dona Van é o nome do menino, tá? Aliás, hoje é um homem, né? Se é que tá vivo. Não sei. Bom, conta o Dona Van que na casa dele, né, no interior, as pessoas mais velhas tinham mania na hora que estava anoitecendo, se juntarem na varanda, né, da casa e começar a contar, a contar causos, né, os causos de Minas e histórias de terror, histórias de fantasmas, né? Mula sem cabeça. É isso aí. É as histórias que eles gostavam de contar ali. Que, aliás, isso é em todos os lugares, né, gente? Eu sempre ouvia muitas historinhas assim, muitas histórias mesmo. E dava medo, dava medo. O Dona Van adorava. Era a hora que ele mais gostava, era quando o povo gostava de sentar na varanda para contar os casos, as histórias de terror. Ele disse que morria de medo. Às vezes ele nem dormia de medo dessas histórias, mas de qualquer forma ele adorava, né? E as histórias que ele mais gostava era quando a avó dele contava, as histórias que a avó dele contava. E nessa noite, né, nesse dia, a avó dele contou uma história. Conta ela, né, a história da avó dele. Que anos atrás, né, o amigo do pai dela resolveu entrar no cemitério depois da meia-noite e pegar um osso de dentro de um túmulo lá. Ele abriu o túmulo e pegou um osso e levou esse osso para casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou esse osso na hora de dormir, né? Que é lógico que já estava na hora de dormir, porque ele entrou depois da meia-noite. Ele chegou em casa, colocou o osso debaixo do travesseiro e falou que só entregaria o osso, né, se o espírito dono daquele osso revelasse para ele, em sonho, a milhar do jogo do bicho, que naquela época já tinha o jogo do bicho, principalmente nessas cidadezinhas do interior, né? Aliás, até hoje tem o jogo do bicho. Bom, e dormiu. Ô, gente, não é que ele ganhou, que ele, em sonho, ele foi revelado para ele o número, né? O número completo, a milhar. Ele jogou e ganhou. Ele ganhou uma bolada. Ele ganhou na cabeça no jogo do bicho. Ele ganhou uma bolada na época. O que ele fez? Ele pegou o osso, entregou o osso no cemitério, no lugar que ele tinha pegado, né? Pegou o dinheiro e desapareceu da cidadezinha. Diz que ninguém mais ficou sabendo, teve notícia desse homem. Desapareceu mesmo, mas desapareceu mesmo, tá? E nisso, né, o Dona Van escutou aquela conversa, ficou doido, né? Só pensativo, pensando no que aquele homem ganhou, o dinheirão que aquele homem ganhou. Porque naquela época tinha muita dificuldade no interior, né, gente? Até hoje também tem, né? Mas não é tanto igual era antigamente, né? Tinha muito problema também no interior. Bom, e o Dona Van ficou de orelha em pé, né? Porque a bolada que o homem ganhou por causa de um osso, e não tirou essa história da cabeça. Foi dormir, nem dormiu direito, e só pensando na história. No dia seguinte, ele foi para a escola. Aí, chegando na escola, ele encontrou com um amigo dele, né, com o nome de Fábio, e contou, né, a história que a avó dele tinha contado na noite anterior. Aí o Fábio, eles na época, gente, tinham uns 13 anos, tá? Os dois. Aí o Fábio também ficou encabulado com a história. E nisso eles começaram a arquitetar um plano, né, de resgatar um osso também lá de dentro do cemitério.
Só que eles não iam no cemitério depois da meia-noite, né? Então, o que eles fizeram? Eles pensaram direitinho, já pensando no dinheiro que eles iam ganhar e ia dividir entre eles, né? Aquela coisa toda. Eles pensaram em, depois da aula, passar no cemitério, pegar o osso e levar para casa. E ficou certo que o Donavan ficaria com o osso. Porque o Donavan, ele lembrava sempre dos sonhos que tinha. E o Fábio era mais difícil de lembrar. Só um minutinho, gente. Eu tive que tomar água porque minha garganta começa a secar. Bom, continuando a história. E o Fábio não lembrava dos sonhos que tinha. Era muito difícil ele lembrar de algum sonho. Então ficou combinado do Donavan pegar, quando eles pegassem, achasse o osso lá, pegasse o osso, o Donavan que levaria o osso para casa. Aí, no dia seguinte, eles foram para a escola, né? Tentaram sair mais cedo um pouquinho, passaram pelo cemitério e para procurar um osso, para pegar um osso lá, né? Aí diz que os dois olharam, andaram lá dentro e nada, não acharam osso nenhum, porque não é fácil, né? O osso você tem que abrir o túmulo para pegar o osso. Não encontra o osso assim, a Deus dará no cemitério, né? Aí eles ficaram sem saber como é que eles faziam. Aí um olhou pro outro e falou assim, ó, o cemitério daqui a pouco vai fechar, né? É melhor a gente ir embora, que já tá querendo escurecer. Amanhã a gente volta. Aí o Donavan, você tem razão, vamos embora. Amanhã a gente vê o que a gente pode fazer. Aí no que eles estavam saindo do cemitério, eles avistaram num cantinho de um túmulo lá, um pedaço de osso. Eles foram e mais que depressa correram lá para pegar esse pedaço de osso. Aí começou a briga entre os dois, porque o Donavan não queria pegar no osso. Queria que o Fábio pegasse o osso e colocasse na bolsa de escola dele, do Donavan, né? O Fábio na bolsa de escola do Donavan. E o Fábio não queria pegar no osso também. Aí ficou a briga entre os dois. Porque o Fábio virou pro Donavan e falou assim, engraçado, você vai levar o osso, quando chegar na sua casa, você vai ter que pegar ele e colocar debaixo do travesseiro. Aí acabou que, resultando, depois de tanta picuinha entre os dois, o Fábio pegou o osso e colocou na bolsa de escola do Donavan. Porque naquela época não tinha mochila, né, gente? Era aquelas bolsas feitas de saco de, como é que fala? Saco de farinha de trigo, né? Eles faziam muita bolsa com aquele saco de farinha de trigo. Bom, aí o Fábio pegou o osso e colocou na sacola de escola do Donavan e foram embora. No meio do caminho, os dois só contando vantagem do dinheiro que eles iam ganhar em cima daquele osso ali. Que eles iam ganhar em cima do osso, assim, ganhando no jogo do bicho, né? Bom, quando foi a noitinha, né, a noite mesmo, a hora que o Donavan, cada um foi para sua casa, né, o Donavan foi dormir, ele pegou o osso, escondido do pessoal da casa dele, ninguém sabia, né, e colocou debaixo do travesseiro. E falou, né, que só entregaria o osso se revelasse, se o espírito daquele dono daquele osso revelasse para ele a milhar do jogo do bicho. E foi dormir. Diz ele que a primeira noite, nada, ele não sonhou com nada. Aí ele estranhou, achou muito estranho aquilo, ter acontecido aquilo. Mas largou pra lá. Aí no segundo dia, ele fez a mesma coisa, colocou o osso lá debaixo do travesseiro, porque durante o dia, no dia seguinte, gente, ele geralmente tirava o osso e escondia pra família dele não ver o osso, tá? Aí no segundo dia ele fez a mesma coisa e nada. Ele não sonhou com nada. Aí ele já estava desanimando e conversando com o Fábio tá assim, não, tenta mais um dia lá, vamos ver. Talvez é assim mesmo. Aí, no terceiro dia, o Fábio pôs o osso de novo lá debaixo do travesseiro, e o Fábio não, minto, o Donavan pôs o osso lá debaixo do travesseiro e fez a mesma coisa, né? Aí, nesse dia, gente,
Mais tarde da noite, né, durante a noite, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava dentro de uma piscina nadando, né? Piscina, no interior, que é tão difícil, né, naquela época. Estava ali nadando dentro daquela água ali, e de repente, da água só via folha, que é tanto de folha seca dentro da piscina, né? Aí ele saiu daquele lugar ali, quando ele assustou, ele já estava dentro do cemitério. Aí ele andando também numas ruas estreitas ali do cemitério, tudo escuro, e diz ele que de repente ele viu uma figura, um vulto se refazendo, né? Se transformando assim, gente, tem hora que até arrepio, se transformando numa figura sinistra. Era uma velha, com um pano enrolado na cabeça, um chale envolto assim do corpo todo, pulando porque só não tinha uma perna, estava faltando uma perna. E só gesticulando e gemendo e assim, ela não dava para entender nada porque ela não falava, sabe? Ela só gesticulava e gemia e era isso. E dizer que começou a ficar apavorado com aquela figura porque dizer que era muito feia, muito esquisita, sabe? E a mulher só pulando e nervosa ali, gritando. Aí diz ele que ele tomou coragem, né? Que aí, até então, ele pensou, falou assim, uai, ela não tem uma perna, e diz que nos gestos da mulher, a mulher apontava pro túmulo e apontava para a perna dela, né? Justamente que não tinha perna, né? Apontava para o túmulo e para a perna dela, só gesticulava, só através de gestos. E gemia muito e gritava, né? Aí ele pensou, falou, gente, o osso é dela, né? O osso realmente é dela. E olha só, apesar de tanta coisa lá dentro do cemitério, tantas pessoas mortas e tudo, né? Nós fomos pegar um osso, achamos um osso de uma pessoa muda, de uma velha muda. Olha a má sorte nossa, que ele ainda pensou assim, ele ainda achou ruim. E nisso ele falou com ela, disse que em sonho, né? Isso tudo em sonho. Ele virou para ela e falou assim, olha, eu só te entrego o osso se você me revelar a milhar do jogo do bicho. E diz que aí a velha apontava mesmo para a perna e apontava para o túmulo, e gesticulando, e gritando, e gemendo. E diz que nisso aí, que estava ficando muito assim, apavorante, ele acordou assustado, e ele viu que era sonho mesmo, aí ele correu para o quarto da mãe dele, foi dormir lá na cama da mãe dele, e no que ele fechou os olhos lá na cama da mãe dele, ele via de novo a mulher gesticulando, a velha, né? E com aquele pano, aquela coisa envolta de um chale também, imundo para danar, e pulando porque não tinha uma perna, e gritando e gemendo muito. Ele disse que apavorou tanto, gente. Esse menino apavorou tanto, e sem poder contar nada para a mãe, né? Aí a mãe já estava amanhecendo, ele levantou, foi para a escola, né? Encontrou, pegou o osso, colocou dentro da bolsa dele de escola, foi para a escola, encontrou o Fábio, narrou tudo para o Fábio que tinha acontecido. O Fábio começou a apavorar também, ficou meio apavorado com aquilo tudo. Aí o que eles resolveram? Eles passaram, depois da aula, eles passaram no cemitério e jogaram o osso por cima do muro, porque eles não queriam nem saber de entrar mais no cemitério. Ô, gente, o Donavan falou que o que aconteceu com ele teve muito mais medo desse sonho dele, disso que aconteceu com ele mesmo. Ele teve muito mais medo, mas muito mais medo do que as histórias que todo dia o pessoal contava, narrava de fantasma, das coisas assim. Porque dizer que foi muito natural o sonho dele. Foi uma coisa assim muito real, sabe?
Ele disse que nunca teve um sonho tão real, tão nítido assim, né? Tão lúcido, igual ele teve esse sonho que ele teve. Né? Parece até uma coisa, né, gente? E o que aconteceu? É o final dessa história. Eles jogaram o osso lá, não voltaram mais, e o que ele fala? O que ele aprendeu dessa história toda? A lição de vida que ele tirou dessa história, disso que ele fez, né? Do que ele fez, né? Ter tirado esse osso lá de dentro do cemitério. Bom, é o que ele fala, o que ele aprendeu na vida com tudo isso. Que não devemos tentar enriquecer com coisas sobrenaturais, né? E ele aprendeu com isso a linguagem, né, dos gestos. É como ele fala, ninguém sabe o dia de amanhã. Ele aprendeu, pelo menos isso ele aprendeu. Os gestos, né, que a mulher fazia, que a velha fazia, de mostrar a perna, de mostrar o túmulo, né? E ele deduziu que só podia ter sido mesmo, o osso deveria ser dela mesmo, né? E outra coisa que ele deixou bem claro, devemos respeitar os mortos, né? Devemos respeitar os mortos. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história para vocês, né? Vocês pensar direitinho. Eu realmente, essa história que eu contei agora, eu tive um certo medo. Medo assim, me impressionou um pouquinho, viu? Eu dei uns arrepios aqui, porque olha que eu não sou de ter, eu tenho medo e não tenho, mas assim, na hora que eu tô contando, eu não sou de ter muito medo, mas essa me deu medo sim, tá? Eu confesso pra vocês que eu tive medo sim, mas é isso aí, gente, fica mais essa história aí pra vocês, né? Eu espero realmente, de coração, que vocês tenham gostado de mais essa história. Ela foi verídica mesmo, aconteceu no interior de Minas, tá bom? É isso aí. Se você tem uma história, conta aqui pra mim. Deixa no meu Face, deixa no meu WhatsApp, conta a história que eu terei o maior prazer de contar pra vocês aqui, né? É uma história nova, um caos, pode ser um caos, tá, gente? É isso aí. E me desculpem, gente, porque hoje tá a maior barulhada aqui para gravar. Tá difícil para me gravar aqui hoje. Eu já gravei essa história umas 2 vezes. Essa já é quase a 3ª vez que eu tô gravando essa história. Porque é caminhão passando, é moto parando aqui debaixo da minha janela. Hoje tá difícil, é portão meu aqui abrindo, é telefone tocando, interfone tocando. Hoje foi o caos para me gravar, mas graças a Deus acho que agora deu para sair direitinho essa história aí para vocês, tá? Mas peço desculpa aí que às vezes fica até, já me reclamaram que às vezes fica aquele, fica um barulhinho no telefone, né? Mas não tem jeito, gente. A minha rua aqui é muito difícil, a não ser que eu grave num domingo, né? Mas assim mesmo, domingo aqui ainda é bem movimentado. É meio complicado aqui para gravar, tem hora, viu? Mas é isso aí. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Fiquem comigo que vem mais histórias boas por aí, tá? Tchau, tchau.